Oi, gente, aqui é o Antônio e vamos para mais um episódio do Entendi. Hoje, respondendo a pergunta: por que nós ficamos bêbados? Se você consome bebida alcoólica, o que acontece no seu cérebro para você ter todos aqueles sintomas? Para começar, só falar da importância das bebidas alcoólicas, né? O consumo de bebida alcoólica só tem aumentado no Brasil. Só nessa reportagem da Exame já fala que em 10 anos o consumo de bebida alcoólica aumentou em 43,5%. Já é muita coisa mesmo. E muita gente diz que bebe por interação social. E isso é comprovado cientificamente. Tem um estudo que fala que a utilização da bebida alcoólica em um evento social melhora alguns estímulos, facilita inclusive a formação de estímulos positivos e de emoções positivas. O consumo moderado, de acordo com esse estudo, por exemplo. Mas, gente, ingerir bebida alcoólica tem seus benefícios e tem seus malefícios. Hoje a gente vai falar do que acontece quando a pessoa ingere exageradamente e tem aqueles sintomas de um indivíduo embriagado. Então, para começar, ingeriu-se o álcool, o que vai acontecer? Ele tem que ser absorvido. E um dos primeiros fatores importantes, então, na absorção é saber que a maior parte do álcool não é absorvida no estômago. É absorvido lá no intestino delgado. Então, é o intestino delgado responsável por essa absorção. Portanto, quanto mais a gente retarda a entrada do álcool no intestino delgado, mais fácil é para o organismo absorver mais lentamente, então dá tempo para metabolizar. Por isso que, se o indivíduo consome bebida alcoólica e se alimenta, retarda o tempo que o álcool demora para poder fazer essa passagem lá para o intestino delgado. Com isso ele vai mais lentamente, dá tempo do fígado ir metabolizando e evitar que a concentração do álcool cresça muito na corrente sanguínea e gere todos aqueles efeitos. Vai dar trabalho para o fígado. Dessa maneira, o fígado que é o grande responsável pelo metabolismo do álcool no organismo. E o que vai fazer a eliminação do álcool vai ser justamente essa degradação dele por algumas enzimas que estão nesse órgão. Isso varia conforme alguns fatores, a idade do indivíduo, a etnia, por exemplo. A gente sabe que alguns orientais têm algumas diferenças na hora de metabolizar o álcool. A dose que se toma, quanto maior a dose, mais difícil e mais lentamente o fígado vai fazer esse metabolismo. O fígado não tem um limite do tanto que ele consegue metabolizar do álcool. O sexo também pode variar. O álcool então é metabolizado no fígado e transformado. A primeira etapa é que o álcool é metabolizado em acetaldeído. Logo depois, ele vai lá para a mitocôndria, lá dentro da célula do fígado, e é novamente metabolizado em ácido acético. Essa etapa do acetaldeído é bastante importante, gente. Esse metabólito, se ele não for neutralizado no fígado e transformado já de uma vez na mitocôndria em ácido acético, ele causa alguns problemas, porque ele cai na corrente sanguínea e vai gerar alguns efeitos um pouco tóxicos, como por exemplo a dor de cabeça, náusea, aumento da frequência cardíaca e o rubor facial. Tá? Inclusive, alguns orientais eles têm um problema na segunda etapa de metabolização. Portanto, eles acumulam mais acetaldeído. Aí é mais comum de acontecer entre eles esses efeitos. O álcool, então, vai aumentando em quantidade no sangue. O que não é metabolizado tende a aumentar cada vez mais em quantidade. Essa quantidade aumentada vai começar a gerar esses efeitos todos sobre o sistema nervoso central e o indivíduo começa a se tornar embriagado. Vai agir diretamente nos neurônios. Então a gente vai ter uma ação no sistema nervoso central, lá no cérebro, agindo diretamente nos nossos neurônios. Ele vai agir em algumas substâncias no cérebro, tá certo? Ajuda algumas a agir e atrapalha outras. Onde? Lá na sinapse. A sinapse é o encontro de dois neurônios. Olha aí, nós temos dois neurônios se encontrando, ok? E nesse encontro vai acontecer comunicação entre eles a partir de algumas substâncias químicas que a gente chama de neurotransmissores. Então preste atenção nessa sinapse aí. Ela é fundamental para a gente entender como que acontece a ação do álcool lá. Para começar, ele desliga algumas áreas do cérebro. Então o álcool age ajudando um neurotransmissor chamado GABA. O GABA é um transmissor que é utilizado para
inibir o sistema nervoso central. Então ele age inibindo o cérebro, desligando o cérebro, tá certo? Ele vai ter efeitos depressores. E o que o álcool faz? O álcool chega lá e quando o GABA começa a se ligar lá para poder passar a mensagem para o próximo neurônio e desligar o sistema nervoso central, o álcool ajuda ele a fazer isso, gerando então um aumento desse efeito depressor no sistema nervoso central. Então, essa parte que a gente percebe, esse relaxamento, é que o indivíduo realmente cai em atividade, um dos efeitos acontece por causa do GABA. Esse desligamento de áreas não para por aí, tá certo? Acontece o quê? O álcool também inibe a ação de um outro neurotransmissor chamado glutamato. O glutamato deveria, normalmente, ativar algumas áreas do cérebro, aliás, várias áreas do cérebro. Então, a função do glutamato é ativar áreas do cérebro. Olha no desenho aí, esses smiles aí são glutamato. A ação deles deveria ser chegar no outro neurônio e gerar uma ativação desses neurônios. O que acontece? O álcool chega lá e quando vê o glutamato chegando, impede o glutamato de agir. O glutamato não consegue alcançar o receptor que está no outro neurônio, que deveria ser ativado, para poder manter aquele neurônio ligado, para excitar o sistema nervoso central. Então, o que vai acontecer aí? A gente percebe claramente que o álcool está impedindo a ligação, de algum modo, do glutamato lá no próximo neurônio. Desse modo, o glutamato não consegue ligar o sistema nervoso central. Percebe-se aí, então, que a gente tem a ajuda do álcool no GABA, que vai aumentar a inibição do sistema nervoso central pelo GABA e vai impedir ainda o glutamato de ativar o sistema nervoso central. Isso acontece em diversas áreas e vai acontecer o quê? Uma depressão do cérebro e afetando tempo de reação, memória, vários impulsos, o controle de impulsos nossos. Então, vários momentos são afetados. Aí a gente vê uma depressão, então, do sistema nervoso central. E por que a gente vai gostando também de tomar o álcool? Por que acontece isso? O álcool ativa também a liberação de dopamina. Na verdade, ele vai atuar na ação desses neurotransmissores. E o que vai acontecer nesse momento? A dopamina é muito importante no nosso sistema de recompensa. Ela dá aquela sensação que, olha, você executou aquele ato, execute de novo. Tá? Ela é importante no controle de vício, importante para o nosso sistema para recompensar o seu cérebro, para falar, olha, isso pode ser feito de novo. Tá bom? Então é por isso que o indivíduo toma o álcool e cada vez vai ficando feliz com aquilo e repetindo esse processo. Tá? Principalmente no início, quando começa a utilização do álcool. Posteriormente, isso muda um pouco. Também, uma outra característica normal é a pessoa vai muito ao banheiro. Por quê? O ato de a gente ir ao banheiro é controlado pela quantidade de água que a gente tem no corpo. Basicamente isso, né? Não vamos adiantar em pormenores disso, mas tem um hormônio que a gente tem que liberar para cuidar disso, que é o hormônio antidiurético. Que vai falar, olha, não pode liberar água agora, ou tem que liberar água agora. Isso para ver o tanto que tem, regular o tanto que tem de água, o controle hídrico do nosso corpo, ok? O hipotálamo é importante para isso, que vai ajudar na regulação desse sistema. O álcool confunde o hipotálamo. Ele chega lá e impede o hormônio diurético de agir em todo o sistema regido pelo hipotálamo. Desse modo, como a gente impede o hormônio antidiurético, o hormônio que vai impedir a eliminação de água, impedir que haja eliminação de água do organismo, então, o que acontece? A gente vai eliminar mais água por onde? Pela urina. E então a gente tende a ir muito mais ao banheiro. Ok? Então, esse foi um breve resumo sobre o uso agudo do álcool. Você tomou aquele porre, o que acontece lá no seu cérebro. Foi um videozinho resumido, mas vamos ver se posteriormente fazemos outros vídeos sobre o uso crônico do álcool, por exemplo. Certo? Então, aqui a gente viu que o álcool vai atuar em diversas áreas do cérebro e com isso vai mudar memória, vai mudar a nossa atividade, tá certo? Vai deprimir o nosso sistema nervoso central e tudo isso então acontece porque alguns
transmissores são modificados dentro do nosso organismo. A interação desses transmissores com os neurônios. Beleza? Não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscreverem no canal e clicar no sininho para receber as informações de quando novos vídeos forem liberados. Ok? Até mais, gente!